lá. Tem aqui algumas questões, a gente vai lendo os enunciados e vai resolvendo. É uma excelente forma de revisar por meio das questões anteriores. Então vamos pegar a do ano passado. Um ciclista parte da origem O e realiza um movimento retilíneo uniforme de velocidade escalar de módulo V1. E após percorrer 20 metros, então ele, após percorrer 20 metros, volta à origem O, com velocidade escalar de módulo V2. Mas veja, ele está dizendo que é o módulo V2, atingindo o ponto O de novo. Em que instante? No instante 10 segundos, contando desde a partida. Sabe-se que o V1 é 1,5 vezes V2. O gráfico abaixo ilustra o que foi descrito. A velocidade escalar média entre os instantes 0 e 10 segundos. E o instante t indicado no gráfico são, respectivamente, quanto? Essa é a pergunta da noite. E aí, pessoal? Aqui nós temos um belo de um problema. Problema cruel. E essa questão tem um gabarito oficial que diverge do que muitos livros ensinam. Aqui é um problema de livros brasileiros. Eu não gosto da resposta que foi fornecida, mas entendo por que ela foi fornecida desta maneira. Então vamos tentar compreender e pedir a Deus que não apareça uma questão dessa para te deixar na dúvida lá na hora da prova. Então vamos lá. O que a gente precisa saber? Começou aqui, percorreu 20 metros, mas veja, é um movimento retilíneo uniforme. Então a gente pode representar bem aqui um eixo, o eixo S medido em metros. A gente vai ter aqui a origem, ele vai até a posição 20. Então vamos aqui descrever o que o enunciado trouxe para nós. Tá aí. Começou aqui, tá indo, ele foi até o 20 e lá do 20 já trocou o sentido e retornou para cá. Aqui foi um instante t0 igual a 0. Aqui foi um instante t1 que a gente vai chamar de tzão. E finalmente um instante t2 que nós vamos chamar de 10 segundos, que é o que nos indica aqui o gráfico. Deixe-me sair da frente para ficar legal. Pronto! Voltando aqui à nossa história. A gente está vendo o módulo das velocidades tendo uma certa relação. Interessante. Eu posso dizer que o módulo de V1, o módulo da velocidade no trecho 1, é a distância percorrida, 20 metros, dividida pelo intervalo de tempo, que é o tzão. Este T maiúsculo. A velocidade V2 na volta tem um módulo V2. Em módulo, ele vai voltar 20 metros, mas vai fazer isso em que intervalo de tempo? 10 menos o tzão. 10 menos o tzão. 10 segundos, né? Vamos deixar aqui em segundo. Eu nem gosto do jeito que ele colocou. Eu colocaria assim, ó. Módulo V1 e um módulo V2. E aqui o módulo V1 é igual a 1,5 vezes o módulo V2. Eu gosto de deixar um módulo assim, já expresso. Olha, tá ali o módulo. Bem, agora
a gente sabe que o módulo de V1 é 1,5 vezes o módulo de V2. A gente agora ajeita. 20 sobre o tesão vai ser igual a 1,5 vezes 20 sobre tesão, 10 menos tesão. Assim, nós vamos descobrir esse instante t que o problema nos pergunta. A gente pode cancelar 20 com 20 e fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E fazendo isso, o que vamos encontrar? Que 1,5t, 1,5 tesão, vai ser igual a 10 menos tesão. 10 menos tesão. Passa o tesão para o lado de cá, esse menos tesão vira mais tesão e teremos 2,5 tesão igual a 10. Logo, tesão vale 4 segundos. Isso nos leva a duas alternativas, né? Então, o nosso tesão, a gente já sabe, 4 segundos. Mas qual foi a velocidade média? Ó Senhor. Seguinte, existem duas definições de velocidade média. Uma, eu gosto de chamar de velocidade de percurso. Velocidade de percurso média. O que seria, nesse contexto, a velocidade de percurso média? É o comprimento da distância percorrida, certo? Distância que é percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Eu gosto desse nome. Nenhum livro usa esse nome. E livros de ensino superior chamam esta velocidade de percurso média de velocidade escalar. Olha que cruel. Se você utilizar essa definição como velocidade escalar média, né, vamos colocar aqui, ou velocidade escalar média, que é o que aparece nos livros de ensino superior, Tipler, que é um grande exemplo, você ia ver que ele percorreu 20 para ir, 20 para voltar. 40 metros. Em quanto tempo no total? 10 segundos. E isso daria 4 metros por segundo. Confere, né? Então, ó, daqui para cá ele foi 20, depois ele voltou 20, percorreu 40. Em quanto tempo? 10 segundos. Mas nenhuma opção aqui traz esses 4 metros por segundo, apesar de ser o que aparece nos livros de ensino superior. Então, nós vamos apagar, não vamos utilizar essa definição para a velocidade escalar. Por outro lado, olha só, o vetor velocidade média, ele é, por definição, o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, o módulo do vetor velocidade média é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. E o deslocamento é o vetor que liga a posição inicial à final. Como ele retornou à posição inicial, depois de 10 segundos, o vetor deslocamento é zero. Independente dos 10 segundos que se demorou, essa velocidade vai ser nula e a opção correta será B de bola. Maldosa essa, não foi? Vocês entenderam aí? Até aqui. Boa noite, Everton. E aí, Valmir, eu tô no cantinho aqui, ó. Tá dando espaço bem direitinho. Vai.
Me contem, tá tudo sossegado? Todo mundo tão quieto. O silêncio. A questão foi confusa, Maria. Não foi feliz. Não foi feliz. Vamos ver se a próxima salva, né? Pois é, Gilbert, mas olha só o que ele queria. Ele não queria a velocidade vetorial média ou a velocidade média. Ele queria a velocidade escalar média. Há autores que defendem que a velocidade escalar média, certo? E aí que mora a tragédia. Se você tem vários autores dizendo coisas diferentes, aí você tem uma dor de cabeça. Muitos autores defendem que a velocidade escalar média é o ΔS sobre o ΔT. Então, seria o S final, S2, menos o S inicial, S0. Então, aqui é o S0, aqui é o S1 e aqui é o S2. Dividido por T2 menos T0. Quando você for ver, o S2 é 0, o S0 é 0, independente de ser 10 menos 0, e aí agora eu preciso vir mais para o canto, a gente vai encontrar 0. Então, o que a gente aprende aqui? Para a Olimpíada Brasileira de Ciências, velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Ok? Entenderam essa? Eita, Adriano. Vamos fazer a prova para você aprender aqui um pouco mais. Depois você entra no Google e vê quais são as regras da prova. É bem fácil, você coloca Olimpíada Brasileira de Ciências e vai ser feliz. O Google hoje em dia é a maior alegria. Vamos fazer essa agora, de novo. Outra sobre cinemática. No instante t igual a 0, dois móveis, A e B, passam por um ponto O e descrevem trajetórias retilíneas paralelas. O móvel A parte do repouso e realiza um movimento uniformemente variado. O B realiza um movimento uniforme, conforme indicam os gráficos. Interessante. O móvel A adquire a mesma velocidade escalar do móvel B em qual instante? Bom demais! Vamos a uma análise do que acontece com este móvel A. O nosso móvel A vai fazer um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E o que sabemos a respeito disso? Nós sabemos que a velocidade inicial dele é igual a 0. Como? O móvel A parte do repouso. Pancada, tranquilo. Bem, sabemos que a posição inicial dele, S0, é igual a 0. Tá aqui, ó. Sensacional. Douglas, eu não sei a aceleração dele. Como eu faço para descobrir? Olha que interessante. A função horária da posição é S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Lembra? Bem, o S0 é 0. O V0 é 0. Que delícia! Então, eu sei que a posição S vai ser dada por A vezes t ao quadrado sobre 2.
Interessante. Para eu encontrar o valor da aceleração, eu precisaria saber um valor de espaço e um valor de tempo. Se eu soubesse, para um determinado tempo, qual seria a posição, eu calculava a aceleração. Será que tem como eu descobrir isso? Volta para cá. Olha ali, ó. Quando t igual a 5, s igual a 20. Delícia! Então a gente vai e coloca. Mas, quando t igual a 5 segundos, s igual a 20 metros. E a gente coloca. Então, 20 vai ser igual a aceleração vezes 5 ao quadrado sobre 2. Delícia! A nossa aceleração vai ser, portanto, igual a 40 por 25. Então, 40 dividido por 25. Dá o quê? 1,6? Vocês que são bons em matemática? Eu estou fazendo aqui de cabeça, está dando 1,6. E vocês? Metros por segundo ao quadrado. Legal até aí? O que o Eric falou que é nulo? O que é nulo, Eric? Ah, o ΔS? Porque ele voltava para o mesmo lugar no final. O S final é 0, né, na questão anterior. Beleza? Bom, agora que nós sabemos o valor da aceleração, a gente sabe como a velocidade do B, aliás, do A, varia com o tempo. Então, nós conhecemos a função horária da velocidade. É aquele V é igual a V0 mais AT. Eu sei que o V0 é 0 e o A é 1,6. Então, V vai ser igual a 1,6T. Bingo! Legal, bacana, supimpa. Então, vamos lá. Isso é a velocidade do nosso móvel A. Então, a velocidade do A vai mudando à medida que o tempo passa. Isso é o que eu consegui extrair a respeito do móvel A. Eu sei que o móvel A vai adquirir, então, a mesma velocidade do B. O B está com velocidade constante. Por quê, Douglas? Porque o A, nosso A, realiza um movimento uniformemente variado. Já o móvel B realiza um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, nós vamos aqui observar o nosso móvel B. Ele vai fazer um movimento uniforme. A função horária S é igual a S0 mais VT. Não tem aceleração. O nosso espaço inicial é 0, ó. Ele parte do 0. O que eu consigo saber aqui? Eu preciso descobrir essa velocidade. Mas, se eu soubesse o espaço para algum tempo, eu descobriria a velocidade. E eu sei, ó. Eu sei que quando o espaço é 32, o tempo é 5. Então a nossa velocidade vai ser 32 dividido por 5. Isso deve dar 6,4. Gente, eu estou fazendo de cabeça. Se eu errar, vocês me corrijam, viu? Na minha cabeça, isso dá 6,4. Deus queira que sim. Então, a velocidade do B
é sempre 6,4 metros por segundo e não muda. Agora eu resolvo o problema. Então, a gente vai atrás de saber quando as velocidades são iguais. Então agora a gente termina este problema, porque é só dizer que VA será igual a VB. Mas o VA é 1,6T e o VB 6,4. Quanto é que dá? 64 dividido por 16. Hein? Vocês que são melhores do que eu. Acho que dá 4, não dá não? Né? Então vamos lá, na fé. T igual a 4 segundos. C de coração. Entenderam como a gente fez o problema? Bacaninha? Maria, me conta se essa daí deu certo. O Joubert sacou de boa. Marcos entendeu? Só o filé. O Joubert disse que estava de boa, já sabia até o que fazer, né? Maria disse que deu certo. Olha aí, só alegria. Então vamos que vamos. Se o Eric disse que tá perfeito, eu acredito no Eric. Vamos lá, tem muita coisa pra gente fazer. Agora Newton aparece. Leis de Newton. Vamos que vamos, né? Grande Ryan Felix. Seja bem-vindo. Tá fácil até agora, né? Olha aí. Quando tem aceleração, é variado o movimento. TI Boss tá dizendo que é sossegado. Voz de locutor é: boa noite. Agora vai começar o programa. Aquele que traz as músicas só sucesso. Até o eco eu faço, né? Vamos que vamos. Um pequeno bloco de massa Mzinho desce um plano inclinado. O plano está fixo no solo. Seja μ o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano inclinado. São dadas as dimensões B e C, indicadas na figura. Seja G o módulo da gravidade. A aceleração A do bloco é dada por... E aí? E agora? Sentiu na alma, hein, Marcos? Grande MD. O MD é o nosso português de carteirinha aqui no canal Sinal. Vamos que vamos. Seguinte, quando a gente tem um problema desse tipo, é costumeiro fazer o diagrama de corpo isolado. Douglas, como assim? Nós vamos pegar este nosso bloquinho e vamos representá-lo ignorando um pouco o restante do universo. Vamos olhar só para ele. Ele é o nosso cuticute. Quais são as forças que atuam nele? Vou até apagar essa aceleração aqui. Você vai ter a força peso que a Terra exerce sobre este bloco ou puxando para baixo. Tá aí, peso P. Bem, agora vem a segunda parte da brincadeira e é aqui que o mundo começa a chorar. Seguinte, existe a força de contato entre este bloco e como se diz, a superfície aqui. E ela tem
duas componentes. Uma componente da força é perpendicular à superfície, chamada componente normal. A palavra normal significa perpendicular à superfície, e a outra componente é tangencial. Veja, você tem o deslizamento aqui, ó. Ele está descendo o plano inclinado, ele vem deslizando e, contrário ao deslizamento, existe o atrito. Então, se ele desliza para baixo, a força de atrito, FA, é aqui para cima. Beleza? Seja bem-vindo, José Anselmo, meu muito boa noite. O app que eu uso é o Smooth Draw, esse app aqui, ó. Aí, na hora que eu dou uma ampliada aqui, eu recorto só a parte que eu quero que vocês fiquem visíveis. Eu continuo vendo o restante aqui do programa. Bom, mas voltando aqui, você está vendo que o vetor aceleração tem esta direção e este sentido? Isso quer dizer que o vetor força resultante deve ter esta direção e este sentido. Como eu vou brincar disso? Bem, a ideia que a gente usa é a decomposição do vetor força-peso. Douglas, como é que eu vou fazer isso? Seguinte, sempre que a gente sabe que o movimento vai acontecer em uma determinada direção, nós decompomos as forças na direção do movimento e na direção perpendicular ao movimento. Então vamos lá, ó. Você vai ter aqui a direção do movimento, esta aqui, e a direção perpendicular, esta daqui. Então nós vamos fazer a decomposição das forças. Você fala, Douglas, posso chamar isso aqui de direção X? Pode. E aquela de Y? Pode. Tem gente que gosta, né, de chamar direção X e Y. Tudo bem. E olha que interessante. A normal já está no eixo Y. O atrito já está no eixo X. Só quem está fora dos eixos é o peso. Acerto. Mas antes de irmos adiante, eu quero que você observe este ângulo aqui, θ. Veja que este triângulo que eu estou pintando de azul é um triângulo retângulo. Bem, aqui seriam 90 graus, não seriam? Que ângulo é esse aqui? 90 menos θ. Então, bem ali é o complementar do θ. Perfeito? 90 graus menos θ. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, não é, Maria? Devem ser iguais a 180 graus. Então, se você chamasse aquilo ali, sei lá, de um alfa qualquer, θ mais alfa mais 90 graus seriam 180 graus. Passam 90 para lá, θ mais alfa igual a 180 graus menos 90 graus, que dá quanto? 90 graus. Passo alfa para lá também. Então, menos alfa. Então, ali é o complementar do θ, o 90 graus menos θ, né? Era para eu ter jogado, era o θ, Douglas, né? Vamos jogar é o θ. Pronto, a gente troca, deixa o alfa aqui, joga o θ, dá a mesma brincadeira. O alfa ali é 90 graus menos θ. Tá legal. Já encontramos isso. Próxima brincadeira. Dá para encontrar este ângulo aqui? Não se esqueça de que entre os eixos vale 90 graus. Que ângulo é esse aqui que eu estou pintando de azul? Vamos chamar de beta.
90 graus menos θ mais beta tem que dar 90 graus. Passo o θ para lá, beta igual a θ. Mano, feliz. Então aquele ali é o mesmo θ daqui. Que sossegado. Pronto. Não vou ficar mais quebrando a cabeça. Tá aí. Apaga tudo. Acabou. Tá, agora que eu já sei que ali é o θ, eu vou encontrar as componentes da força-peso. Vou projetar a força-peso na direção y e na direção x. E nós vamos dar origem a dois vetores. Este aqui, que é o vetor px, e este outro vetor para cá, que é o vetor py. Vamos aqui de roxinho, py. Bacana? Olha que legal. Aqui nós vamos precisar de trigonomagia. Douglas, como assim? Dá uma olhada neste triângulo verde. Aliás, você nem precisa de trigonometria aqui, não. Precisa, não. Dá para fazer semelhança de triângulos depois. Ah, todo mundo aqui sabe trigonometria? E aí? Pois é, Maria, nós estávamos falando exatamente disso hoje, né? A gente estava na cozinha brincando de soma dos ângulos internos de um triângulo. Que bom, Joubert. Vamos nessa que vai dar bom, vai dar bom. Então, continuando aqui. Agora, eu vou te dar a dica feroz. Certo? Você viu o trabalho de corno que foi fazer isso aqui. Você acha que na hora de uma prova, você vai ter tempo sobrando para ficar fazendo isso tudo que eu fiz agora? Não, né? A gente vai ter a parte da dica. Vamos lá. Quem é bom de trigonomagia ou de trigonometria, olhando para o triângulo verde, quem seria o seno de θ? Cateto oposto. Este cateto tem o tamanho do px. Que legal! Módulo de px dividido pela hipotenusa, que é o módulo de P. Legal? Agora, e se eu te perguntasse o cosseno de θ? Seria o cateto oposto, adjacente, ó, esse aqui, que é o módulo do PY, é o comprimento do PY, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do P, é o tamanho do vetor P. Ajustando essa brincadeira, você pode dizer que o valor do Px é igual ao módulo de P vezes o seno de θ. Ao passo que... Lembrei dos portugueses, mais uma vez, MD. Aí em Portugal é ótimo. Hoje eu tô de novo com a língua travada. Em Portugal se fala muito ao passo que. É que, não é que, né? É que. Eu acho tão engraçado, né? Da mesma forma que vocês devem achar nós brasileiros, né, MD? Bem engraçados. Pronto, o módulo de PY é o módulo de P vezes o cosseno de θ. Pronto. Bem, quando você decompõe uma força, você pode apagá-la da sua vida. Acabou. Apagou. Você trabalha apenas com as componentes. E cá entre nós, tá bem mais fácil brincar de componente do que brincar das próprias forças. E é aí que vai entrar a alegria. Seguinte. Ó que legal.
quando você tiver um problema desses, ao invés de você ficar fazendo todo esse samba, você pode simplesmente colocar aqui a força normal, tá aí, a força de atrito, FA, e na hora que você for fazer aqui o peso, ao invés de você desenhar o peso, você já desenha as componentes dele. E olha que interessante. O Px é um módulo de P vezes o seno. E o Py é um módulo de P vezes o cosseno. Agora, a dica feroz. Não faça mais isso tudo. Vem direto para cá. Douglas, e como é que eu vou saber quem é o seno e quem é o cosseno? Mentaliza. A componente do peso que está descendo o plano, quem está descendo o plano? O pesseno. O pesseno descendo. Entendeu? Eu sei. É ridículo. Mas te faz ganhar tempo. Você há de concordar comigo, certo? Você usar essa estratégia te faz ganhar um tempo colossal. Já pensou? Olha o ângulo, olha o complementar, não sei o que, olha o complementar, composto, hipoteno. Dá uma dorzinha de cabeça, concorda? E o Everton perguntou, Douglas, e a força resultante? É o que nós vamos trazer agora. Seguinte, se a aceleração está nessa direção, a resultante está nessa direção. E para que isso aconteça, normal equilibra o P cosseno. Essas duas devem se equilibrar. Agora que a gente já sabe brincar direto, puf, a gente vai brincar direto. Tá aí. Delícia. Pronto. Então vamos colocar. O módulo da força normal será igual ao módulo de P vezes o cosseno de θ. Agora, se existe aceleração, o valor da força resultante não vai ser zero. Mas só tem um jeito de não ser zero. O pesseno ser maior do que o atrito. Então, a força resultante vai ser o módulo de P vezes o seno de θ menos o módulo da força de atrito. Tá aí. Mas isso é inevitavelmente a massa vezes a aceleração. Douglas, como assim? Isto é a famosa segunda lei de Newton. Vou até colocar aqui em destaque para que nós não nos esqueçamos. De acordo com a segunda lei de Newton, o valor da força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Bom, acabou por aqui? Não. Você precisa saber como obter o valor da força de atrito. Talvez essa parte seja a mais estranha para a maioria de vocês. O valor da força de atrito é diretamente proporcional à força normal, que é a força com que uma superfície comprime a outra. Você fala, mas Douglas, como assim? Quando você vai fazer as forças, vamos aqui dar uma retomada naquilo que a gente já estava fazendo. Você tem aqui, eu vou colocar didaticamente separado o bloco, o plano e a terra. A terra atrai o bloco, fazendo uma força-peso. O bloco atrai a terra, fazendo uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Terceira lei de Newton. Agora, este plano faz uma normal no bloco. Essa ali que a gente representou, tá ali, a normal. E o bloco faz uma normal no plano, N asterisco.
Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então existe uma força com que o bloco empurra o plano e com que o plano empurra o bloco. Essa é a tal da força normal de compressão entre as superfícies, e quanto mais uma estiver comprimida contra a outra, mais intenso será o valor do atrito. Faz sentido para vocês? Pegue suas duas mãos, comprima uma contra a outra, certo? E desliza. Você sente o atrito. Agora comprima mais. Você sente um atrito mais intenso. Então a força de atrito deve ser proporcional a esta normal. Tá legal? Querido Física... Gente, a galera das Olimpíadas precisa do Física-Du. O Física-Du é totalmente excelente para quem tá brincando disso daí. Olha aí. José Anselmo. Numa prova não temos este tempo, mas o grande lance é que é uma prova de Olimpíada. A prova de Olimpíada não é feita para você acertar tudo. Não é. Ela sempre deve ter um nível para deixar a galera ter dificuldade, não conseguir fazer tudo. Porque já pensou se todo mundo fecha a prova? Né? Aí não dá para fazer a classificação da Olimpíada. Então tem que ter as questões muito loucas, as trabalhosas, as doidas, as sem noção. Isso é o que faz uma boa prova. Você sabe que a nossa admiração é mútua, Física-Du. Porque, gente, o Cadu é... Eu vou falar isso daqui na frente de todo mundo. É o professor de Olimpíada mais feroz, eu não vou dizer do Brasil, do mundo. Porque esse cara é sensacional. Quer preparação para ITA e IME? É o Cadu. Quer preparação para a Olimpíada? É o Cadu. O Cadu faz com elegância resoluções de problemas complexos e... Ó, eu tô me arrepiando, como diz o bruxo, né? Eu tô arrepiado aqui, Cadu, porque suas resoluções, os problemas que você leva pro seu canal são ímpares. Sensacional. Ó, tipo, o TI Boss em Portugal isto seria considerado fácil, né? Bom, então voltando aqui à nossa brincadeira com a questão. A gente então vê que a força de atrito é proporcional à normal, mas também é proporcional a esse coeficiente de atrito que está relacionado às asperezas e às adesões entre as superfícies. Aí aqui aparece o μ. μ vezes a normal. É o valor do nosso atrito. Então, aqui já fizemos o samba, né? Olha que samba bonito! Com isso aqui, a gente começa a brincadeira. Veja que nós vamos centrar nossa atenção nesta equação aqui do meio, ok? Então a gente vai substituir essa aqui do atrito, que a gente pega ali de cima, ó, que o valor da normal, vamos usar aqui um marrom, ó, é o módulo de P vezes o cosseno de θ. Peguei ali de cima, ó. Tá vendo? Passou ali por trás, veio para cá. E assim a gente consegue brincar com a nossa aceleração. Então vem comigo aqui. Eu já vou pegar essa massa que está aqui e vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então a gente pega essa massa e já divide a colar. Então vem aqui, massa. Pronto. O valor de P é mg. Então, mg seno θ menos o atrito, que é μ vezes o peso. mg vezes o cosseno de θ. Isso tudo você divide por m, que vai te dar o módulo de A. Bonitinho, né?
Tchau, M. Tchau, M. Tchau, M. Douglas, e agora? Agora é matemática. Você vai ter G vezes o seno de θ menos μ vezes G vezes o cosseno de θ. Vai te dar o módulo de A. Douglas, eu vou colocar o G em evidência. Pronto. Fica seno de θ menos μ cosseno de θ. Para onde é que nós vamos agora? Para cá. Olha o θ. Né? Essa hipotenusa é, de acordo com Pitágoras, a raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Douglas, quem te disse isso? O nosso Pitágoras. Ops, Pitágoras. Agora você mete bronca. Pronto. Aí, ó. Tá aí o módulo da nossa aceleração. Eita! Então vai ficar G vezes seno de θ, C sobre aquilo. Então, C sobre aquilo ali. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos μ vezes o cosseno. É B sobre a hipotenusa. Então, B sobre a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é um módulo de A. Já encontraram uma opção para marcar? Dá para colocar isso aqui em evidência, né? Douglas, como assim? O módulo de A vai ser igual a G. Aí a gente coloca, ó, o C menos μb divididos os dois pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Já vi. É menos aqui. Delícia? E de elefante? Bonitinha? E aí, meus queridos, ficou legal? Olha o nosso querido Diego Tiers, primeira OBC em 2005, né? Delícia, faz tempo, hein? 2005 eu não era nem nascido. Bacaninha, né? Legal, minha fofa. Beleza. Aulas de análise, José Anselmo? Delícia, né? Delícia. Tá aí. Então, esse problema, bem bonitinho, fofinho, mas é aquela história. Essa prova aí concorre o pessoal que está no ensino fundamental. Então, quem está aí no ensino médio já vai se assustando. Então, vamos que vamos. Mais uma. Gostosa essa. Gostosa. Vamos lá. Temos polia. Polia. Ô, TI Boss, muito obrigado pela gentileza. E se fosse racionalizar, Pedro, aí não é de Deus não fazer uma coisa dessa? Ó, dois blocos A e B de massas 2 kg e 6 kg, respectivamente, estão ligados por um fio que passa por uma polia mantida num plano vertical por meio de uma força de intensidade F. Legal. Vertical para cima, aplicada no centro da polia. Os blocos estão em repouso, apoiados num plano horizontal, considerando o fio e a polia ideais. O que é um fio ideal? Uma polia ideal? É um fio e uma polia que não tem massa. Não tem massa esses dois aí. Então só vai ter massa o A e o B aqui. O resto aí, ó, levinho. A gravidade vale 10. E aplicando ao eixo da polia uma força de 60 newtons, podemos afirmar que os módulos das acelerações que A e B adquirem são... Olha que legal!
eu vou destacar o fio. Destacar aqui o fio de verde, ó. Tá aqui o fio. O fio tá fazendo isso aqui, ó. Ops. Ops. Não tô conseguindo colocar em cima do fio. Tá aí. Quase bom. E aqui o nosso fio de verde. É um fio que está, ó, envolvendo a nossa polia. É um único fio. Se é um único fio, é uma única força de tração. Ah, e olha que interessante. Onde o fio encosta, ele traciona. Ele vai tracionar aqui, esse ponto da polia. Vou até fazer aqui, ó. Esse fio traciona esse ponto da polia, fazendo uma tração T, e traciona esse outro ponto da polia, fazendo uma tração T também. Legal? Pronto. Mas este fio também encosta aqui no A. E assim traciona, puxa o A. E aqui puxa o B também. Então, é assim que as forças de tração vão ser relevantes para nós. Você fala, Douglas, essa polia sobe ou fica aí como está? Eu não sei. E o que eu vou te trazer aqui de interessante é a análise das forças na polia ideal. Então vamos ver como é que isso acontece? Deixe-me pegar aqui. Tecton, cadê a fonte que eu uso? Aqui, 32. Tá bom, 32. Não, 32 está grande. Vamos botar 28, que fica melhor. Então, primeira análise são as forças na polia ideal. Olha que interessante. Numa polia, aqui, quem seria a resultante? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas a massa da polia ideal é zero. Ah, rapaz! E qual é a consequência disso? Mesmo que a polia apresente aceleração, o fato de a massa dela ser zero vai implicar a resultante ser zero. Então, corpos ideais sem massa, mesmo que eles apresentem aceleração, a força resultante sobre eles é zero. Estranho, né? Então, isso nos vai permitir concluir que, inevitavelmente, F menos 2t, então F menos 2t é igual a zero, ou F igual a 2t, neste caso. Ou ainda, se o nosso F vale 60, o nosso T vale 30 newtons. Sacaram aí a ideia? Então não me interessa se a polia vai ficar parada ou vai se mexer. A resultante nela é zero. Entenderam? Até aí tá de boa? Mandem aí. E aí, Everton, entendeu que a corda, né, quando faz uma volta na polia, ela acaba puxando a polia dos dois lados com o valor da tração, né, da força de tração nela. Bom, então vamos lá. Seguinte, já sabemos a intensidade da força de tração. Então, vamos ao trabalho. Vem para cá. E eu sei as forças peso. Qual é o valor da força peso? Aliás, vamos colocar primeiro a tração. A tração é 30 newtons. Essa tração é 30 newtons. Agora, a força peso com que a Terra puxa o B... peso do B é
a massa do B vezes a gravidade. A massa do B é 6, a gravidade é 10, então temos 60 newtons. Isso quer dizer que a tração não consegue fazê-lo levantar. Ele não sai do chão, né? Então, não é o suficiente para levantar esse peso. Então, aqui sobre o B, ainda vai atuar uma força normal, ó. A normal atuando em B para ajudar, né, a deixar em equilíbrio, peso para baixo 60, tração para cima 30, você vai ter outros 30 aqui, né, atuando sobre o B. Mas, olhando para o A, a coisa está um pouco diferente. Qual é a força-peso que atua no A? PA é igual à massa do A vezes G. A massa do A é 2, a gravidade é 10. O peso é 20. Ops, tração ganhou do peso. Consequência, o A vai ter uma aceleração para cima, porque existe para cima uma força resultante no A. A tração ganha do peso. Então, nós vamos brincar disso. A força resultante no A vai ser a massa do A vezes a aceleração que ele vai adquirir. A do B, eu já sei que é 0. O B não sai do canto. Professor, então, ou é esse ou é esse. Você vai fazer a conta? Eu não. Dê de dado. Professor, faz a conta só para a gente ter certeza, professor. Então vamos fazer, vai. Estamos aqui. Quem é a força resultante em A? Vai ser o valor 30 menos 20. 10. A massa do A, 2. 2 vezes a aceleração do A dá 10. Então a aceleração do A vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. É a diferença entre os 20 e o 30, 10 newtons, dividido por 2. Beleza? Fez sentido para vocês essa resolução? Todo mundo entendeu ou alguém ficou com a pulga atrás da orelha? Mandem aí para mim. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Quem for aí da turma da Mariá, levanta a mão aí, grita um "eu sou" aí no chat para eu saber. Quem for fazer a OBC também, coloca aí pra gente no chat. Eita, gostei aqui do Grupito Fish. Né? Em Portugal, fish é um negócio legal, bacana, topzera. De onde veio aquele 0, Everton? Esse aqui? Aqui, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Uma polia ideal é uma polia tão leve que tem massa 0. Bacaninha? Boa noite, MD. Ah, então tranquilo, né, fofa? Certo. Cadê a galera da tua turma, Maria? Esse 5? Pedro, qual é o problema do 5, Pedro? 10 dividido por 2 não dá 5? Povo calado hoje. Vamos lá. Então vamos aqui. Próxima questão. Então diz aqui que
Um corpo A de massa 3 kg é colocado num plano horizontal sem atrito. Com um fio ideal, liga-se A a um conjunto constituído por um bloco B de massa 1 kg apoiado sobre a base C de massa 2 kg. Considere um módulo da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A intensidade da força normal que C aplica em B é igual a... Amei essa questão. Top. Seguinte. Quando eu vou resolver um problema desses, didaticamente, eu separo todo mundo, certo? Mas eu preciso ver qual é o vínculo que eles têm em comum no movimento. Se o B e o C descerem 1 metro, o A vai 1 metro para a direita. Confere. Então, o valor da aceleração, do deslocamento, da velocidade, todas as grandezas cinemáticas de B e C, isso inclui a aceleração, serão as mesmas de A. Então, A, B e C têm o mesmo valor em módulo de aceleração. A diferença é a direção, né? O A acelera para a direita, o B e o C aceleram para baixo. Massa, sensacional! Vamos agora estudar separadamente cada um desses sujeitos. Vamos ter o A, que eu tirei dali e trouxe para cá. Nós vamos ter o B, tá aqui, e eu vou deixar só o B, certo? Douglas, o que é o B? B é esse bloco aqui, ó, certo? Então eu vou apagar aqui, ó. Você tem o B. Só o B. Quero olhar só o B. Agora, só o C. Eita! Pronto. Então a gente apaga aqui o B. Então vocês estão vendo que eu isolei todo mundo, separei todo mundo. O A, do B e do C. Agora nós vamos colocar as forças atuando em cada um deles. Bacaninha? Sossegado? Pois é, TI. O problema é que aqui a gente chama de tensão uma outra coisa. A tensão seria a força de tração sobre a área. É o que a gente chama de tensão. É uma força tangência. Não é nem a força de tração, é uma força tangencial sobre a área. Quando você tem o deslizamento entre duas superfícies, a gente chama isso daí de tensão. Tem a mesma unidade de pressão. Mas vamos lá. Olhando para o A, que forças vão atuar aqui? A força de tração feita pelo fio. Bem, o A é puxado para baixo pela força peso, mas o chão segura, fazendo uma força normal. Esta normal e este peso se cancelam. Como não tem atrito, o A desliza sem atrito, sob a ação apenas da força de tração, e vai apresentar a aceleração que a gente chamou de Azinho. Pronto. Agora, nós podemos escrever que a força resultante que atua em A é a massa do A vezes a aceleração. Esta resultante é a tração. A massa do A vale 3 kg e a aceleração? Ainda não sei. Já já a gente descobre. Depois eu vou mostrar para vocês que há 2 jeitos de resolver esse problema. Eu vou até tirar o C daqui para a gente ter mais espaço para o B. Então vamos aqui ao B. Pronto.
Forças atuando sobre o B. Uma delas é a força-peso com que a Terra atrai o B, PB. Mas, né, ali a gente tinha o PA, né? Vou até colocar PA e NA, entre o A e o piso. Agora vem a segunda parte. O P está podendo cair livremente? Não. O B está em contato com o C. O C segura um pouco o B, fazendo uma força normal no B para cima. Eu vou chamar essa força de NBC. É uma normal entre o B e o C. Isso que é estranho, né? Seguinte, se o C está empurrando o B para cima, o B está empurrando o C para baixo com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Douglas, é só isso que tem no B? É. E o B desce com uma certa aceleração A. A força resultante em B vai ser a massa do B vezes a aceleração. A resultante nele é o peso menos a normal que existe entre o B e o C. Isso vai ser a massa dele, 3 vezes a aceleração. Mas o peso do B, a gente calcula de boa. É mB vezes G. Qual que é a massa do B? 1 quilograma. A gravidade vale 10, 1 vezes 10, 10 newtons. Então, 10 menos a normal entre o B e o C é igual a... Ops, errei aqui, a massa do B não é 3 não, a massa do B é 1, perdão. 1 vezes A. Olha aí, fazendo caquinha, né? Então, até aqui, nós começamos com duas variáveis, tração e aceleração. Aqui apareceu mais uma variável. Estamos com 3 variáveis e 2 equações. Mas talvez o último corpo salve a gente. E eu acho que é isso que vai acontecer. No C, além de o B empurrar o C para baixo, a Terra puxa o C para baixo também. Então existe a força-peso com que a Terra atrai o C, que vai ser a massa do C vezes G. A massa do C é 2 quilogramas. A gravidade é 10, então isso aqui vale 20. Douglas, então o C está só sendo forçado para baixo. Ótimo! A força resultante em C é a massa do C vezes a aceleração, que ele vai ter a mesma de todo mundo. E a resultante no C vai ser o peso mais essa normal. Então vai ser 20 mais a normal entre o B e o C, que vai ser 2 vezes A. Agora eu gostei. Agora eu estou com 3 equações e 3 incógnitas. Qual é o nosso próximo passo? Resolver o sistema de equação que se formou. Então, vamos igual ao Jack o Estripador, por partes. Colocamos uma expressão, a outra expressão, tá aí, e mais aquela ali. Ah, eu esqueci, sabia que eu estava esquecendo alguém. Ô Douglas, estava faltando a tração ali. Ô professor desatento, tá vendo o cabo tracionando aqui, Douglas? Deixa de ser zoado. Dá uma tração aqui. Tem que subtrair a tração, professor. Desatento, desatento. Ó, então vamos lá. Esqueci de tirar a tração, porque tá vendo que tem o cabo aqui puxando o C, ó, ali em cima? Ah, menos a tração. É a massa do C que vale 2 vezes A. Ufa! Ainda bem que eu vi a tempo. Já pensou o desespero? Então vamos lá, voltando aqui. Vai lá, primeira equação, segunda equação, terceira e última equação. Ô, delícia, mas vamos lá.
Tá aqui. Olha que divertido. Geralmente essas expressões são tais que se a gente somar tudo de um lado e tudo do outro, dá um resultado gostoso. Soma tudo que tem do lado de cá na expressão. O T cancela com menos T. O menos NBC cancela com NBC. E você vai ter aqui 30 igual a 3 mais 1 mais 2, 6A. A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Porque 6 vezes 5 dá 30. Douglas, meu coração veio na boca aí de tanto trabalho, mas relaxa. Tá vendo que o T é 3A? Então é 3 vezes 5, 15. Ah, beleza. Ah, mas ele não quer o T, ele quer o anormal. Então deixa esse T pra lá, ele quer anormal. Vem de cá, ó. Vem daqui. 10 menos a normal entre o B e o C é igual a 1 vezes 5, que é o A. Passa isso para lá, fica o NBC. Passa esse 5 para cá, 10 menos 5, 5 newtons. Fim. Levanta a mão. Quem termina a prova, levanta a mão. Tranquilo? Todo mundo está entendendo? Então, quando tiver esse tipo de questão, a dica é: pegue cada um dos corpos e vá representando as forças. Eu nem gostei dessa cor verde, né? Difícil de enxergar. Normal e peso aqui se equilibram, sobra a tração como resultante. Aqui nesse segundo, o peso está ganhando da normal, que é a força entre as duas superfícies. Essa normal com que com que o C empurra o B para cima, tem reação no C, empurrando o C para baixo, né? Bem, mas quem empurra o C para baixo também é a força peso. E quem puxa o C para cima? A tração aqui, ó, no cabo, na corda. Então, para cada uma das partes, fizemos força igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Mario English now. Por que no caso B, não pensar que o peso atuaria também? Tá aqui, no caso do B. Tá a força atuando, o peso aqui, ó, puxando o B para baixo. A resultante sobre o B é a força peso com que a Terra puxa o B menos a normal. Certo? Beleza? Jura? Só alegria? Qualquer coisa. Muito obrigado, Eliraldrin. Muito obrigado pela gentileza. Mas espera aí, quem se anula? Não tem ninguém se anulando aqui, não, ó. Aqui o peso é mais intenso que a normal, por isso o B está descendo, ó. O B aqui está descendo, acelerado. Por quê? Porque a força peso é maior que a normal. Como o peso puxando o B para baixo é mais intenso que a normal, aí a resultante dá para baixo. TI. O caso o fio não fosse igual, as tensões nos dois corpos seriam diferentes. Seriam, né? Como é o mesmo fio, e é um fio ideal, no fio real existem algumas problemáticas que deixam bem complicado. Mas como é um único fio, a tração com que um é puxado aqui, o outro é puxado ali no mesmo valor. Legal? Pesada, pesada. Próxima! E acabou aqui. Fazer mais uma só.
Aí a gente encerra por hoje. Já estamos com 1h30 de live. Tá aqui. Ah, não, aqui já é coisa de energia. Não, deixa pra lá. Então, pronto. Por hoje, eu acho que deu para dar uma revisada legal nesse negócio de cinemática e mecânica, dando para fazer uma grande parte das questões. Essa prova envolve muito conteúdo, muito conteúdo. Você ainda tem conservação de energia, impulso e quantidade de movimento, tem também termodinâmica. É um mundo. Mas você acertando os problemas, né, se você estiver no ensino fundamental, acertando os problemas de cinemática já é bastante coisa, né? Então, ficamos por aqui. Mais alguma dúvida? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Como diria o padre, fale agora ou cale-se para sempre. E aí? Fala pra mim, fala pra mim! Mas antes de falar, se você não deu o seu joinha, sapeca um joinha aí pra gente. Quem não deixar o joinha vai ter dor de barriga à noite e vai viver uma vida de rei. Da cama pro trono, do trono pra cama. E se não segue a gente lá no Instagram, tem que aparecer. @Física com Douglas. E quem quiser fazer um curso de física comigo? Ah, é um curso para o ensino médio, mas que funciona muito bem para quem está no ensino fundamental também. www.fisicacomdouglas.com. E estamos com um curso também para quem vai fazer a prova do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. E dentre outras surpresas que já estão para aparecer, vão ser lançados mais 2 cursos no próximo mês. Bom, dica para essa prova é estudar muito, Maria. O que acontece? São questões tradicionais, então não é coisa tipo Enem, ou, como eu poderia dizer, questões contextualizadas. Não, são questões muito tradicionais, da década de 70, 80, que devem aparecer. Tudo muito, muito tradicional. O momento linear é quantidade de movimento aqui no Brasil em alguns livros, né? Se eu não me engano, né, o momentum no latim, eu nunca fui atrás de tradução. Vamos ver aqui no Google Tradutor. Gosto dessas coisas. Cadê? Google Tradutor. Aí ele traduz do latim, não traduz? Cadê o Google? Aqui. Então, inglês, não, latim, cadê? Cadê o L? Latim. Momentum. Momento, momento. Né? Momentum e o plural é momenta. Os momentos. Tá aí. Mas é tão cruel. Olha só que interessante, no dicionário. Vamos ver aqui um dicionário. Tá aqui o dício. Momento. Ops, mento não. Momento. Tá aqui. Mento. Tá aqui. Intervalo de tempo que não é determinado. É um tempo breve. Um instante. Num momento, num instante, penteou-se. Entendeu como fica cruel? Aí tá aqui, ó. Aí na física, resultado da massa de um corpo em relação à sua velocidade. Em relação, não tá até errado. Esse aqui não sabe física. É o produto da massa pelo vetor velocidade, né? Aí aqui, o resultado vetorial de uma força colocada num ponto e o vetor que determina esse ponto. Jesus, né? Vai saber. Tudo bem, nem queria. Eu acho que alguma tradução errada da história aí. Vamos fechar aqui, né? Bom, então, com isso ficamos por aqui. Foi uma enorme alegria estar com vocês. Um forte abraço, uma boa prova. Estudem, tem muito conteúdo
que você precisa saber, que é de ensino médio muitas vezes, ciclos termodinâmicos, conservação de energia. Então, para quem está no ensino fundamental, acertar as questões de cinemática e de dinâmica e até algumas de eletricidade já é um grande avanço. Tudo vai depender de como a escola abordou o assunto, mas são sempre questões tradicionais. Livros de física tradicionais são o suficiente para você conseguir fazer uma boa prova da Olimpíada Brasileira, quase que não sai, de ciências, tá bom? Eu que agradeço por todos que estiveram por aqui, acompanharam essa live. Meu muito obrigado e até a próxima. A gente se vê.